A paz do Senhor Jesus, começando mais um devocional do dia. Eu quero saudar todos com a paz do Senhor, que o Senhor esteja com você a todo tempo, que você esteja buscando, porque o melhor lugar para se estar, irmãos, é na presença do Senhor. E nesse devocional de hoje, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Números, capítulo 20, a partir do versículo 7. Números, capítulo 20, a partir do versículo 7, que a palavra do Senhor nos diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirarás a água da rocha e darás a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão congregaram a congregação diante da rocha. E disse-lhe: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Pelo que o Senhor disse a Moisés e a Arão: Porquanto não me crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, portanto, não metereis essa congregação na terra que lhe vos tem dado. Essa palavra, irmãos, é uma palavra muito forte que o Senhor fala aos nossos corações, e uma palavra que nós precisamos ter o discernimento e o controle sobre as situações ao nosso redor. Nesse capítulo, o Senhor fala conosco sobre o povo de Israel, aquele povo que estava no deserto, lembra? Que saiu do Egito, né? Que Deus tirou do Egito, que eram escravos, né? E Deus tirou do Egito, e era aquele povo que estava no deserto com Moisés. E aqui o povo ainda estava no deserto, né? A caminho da terra prometida, ao qual o Senhor tinha prometido para os filhos de Israel. E nessa passagem, aquele mesmo povo que reclamava, que murmurava, né? Que ficou dando voltas no deserto porque reclamavam demais, a tudo Deus proveu, né? Deus provia todo o tempo. Só que chegou um momento que tinha acabado a água. E quando acabou a água, eles se voltaram para Moisés e começou a reclamar: não temos mais águas, nós pensamos que fôssemos ter figos, fôssemos ter lugares de romã, de sementes, e não temos nem mais água. E começou toda aquela reclamação na cabeça de Moisés. E o Senhor, né, Moisés chegou diante do Senhor, pedindo a direção para o que ele iria fazer. E o Senhor falou com ele: toma a vara, né, guarda a vara, fica com a vara na mão, guarda ela, e só fala com a rocha, dá uma ordem para a rocha, porque eu, aos olhos deles, vou mostrar que eu sou o Deus da vida deles e vou fazer jorrar água. Só que Moisés, você imagina se fosse no tempo de hoje, você está fazendo algo que Deus está direcionando você a fazer, né? E tem uma pessoa assim, né? Agora você imagina milhares de pessoas, né? Mas uma pessoa na sua cabeça assim, ó, mas eu não tenho isso, mas não vai dar certo, mas está errado, eu acho melhor você não fazer desse jeito. Na sua cabeça, 24 horas. Foi assim que aconteceu com Moisés. Aí Moisés, né, porque Moisés, ele era ser humano como eu e você, tá? A gente precisa olhar para o povo de Deus, que nós não somos super-heróis, não. Nós somos de carne e osso, nós erramos, nós falhamos, nós temos sentimento, nós nos iramos, nós ficamos com raiva, nós somos seres humanos como qualquer um. Tem que parar com a hipocrisia de, às vezes, o mundo, né, para vir criticar, fala assim: mas você não é crente? Gente, ser crente não é ser santo. Ser crente não é ser imune de
de sentimentos. A gente só reprime, né? Buscando o Espírito Santo para que aquilo não aconteça, né? Como a palavra do Senhor diz, ireis, mas não pequeis. Mas nós iramos também, tá? Nós ficamos com raiva, nós temos todos esses sentimentos aí, nós não ficamos imunes a isso depois que a gente recebeu Jesus. E quando Moisés passou por essa situação, eu acredito, né, como a palavra do Senhor diz, que ele estava com tanta raiva, né? Porque tem uma hora que a pessoa se esgota e ele perdeu a paciência, ele perdeu a sabedoria, ele perdeu o discernimento, e ao invés de ele fazer o que o Senhor mandou, eu acho que ele pensou, vocês querem água? E deu 2 pancadas na rocha, e a rocha jorrou muita água, como a palavra do Senhor diz. E no devocional de hoje, é o que eu quero falar para você sobre isso. O que tem acometido você de seguir o que Deus tem mandado você fazer? Às vezes, o que tem nos acometido são pessoas falando na nossa cabeça, e ao invés da gente buscar sabedoria, buscar discernimento, pedir para o Senhor fechar os nossos ouvidos naturais e abrir o espiritual, a gente está, sabe o quê? Lutando com a força do braço. Aí a gente pega e fala, vou largar então. Por exemplo, às vezes a esposa está passando uma luta com o marido, e você tem buscado na força do seu braço a resolver. Vou largar ele porque eu não aguento mais. Não aguento mais essa situação, porque é muito difícil essa situação. Claro, na força do seu braço você não vai converter seu marido. É uma péssima notícia te dar. Não vai. Você ficar toda hora na cabeça dele, falando que ele tem que se converter, que ele tem que ir para a igreja, que ele tem que largar a bebida. Você não vai converter ele através dos seus atos. É só fazer o que Deus manda. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro que a mulher calada, ela ganha um homem para Jesus. Calada. Por quê? Porque são com os atos. E às vezes você quer esbravejar tanto que ao invés de você converter seu marido, você está afastando ele de Jesus. Infelizmente, eu tenho que te falar isso. Porque é isso que o Senhor está falando comigo aqui agora. Então, nós precisamos nos acalmar. Às vezes, irmãos, você vai ver situações que seu marido vai fazer que a sua vontade é chutar o pau da barraca. Porque você é ser humano, você é de carne e osso. Mas só que quando a gente fala que a gente entregou a vida para Jesus, nós não vivemos mais nós. Mas quem vive em nós é Cristo. E é na sabedoria dele, é no discernimento dele, é na paz que ele nos dá que a gente vai fazendo e vai trilhando e vai ouvindo o que ele tem nos mandado fazer. E isso a respeito de Moisés acarretou algo para ele que eu acredito que ele deve ter ficado muito triste. Você imagina, ele foi um homem escolhido por Deus para tirar o povo do Egito, né? Foi ele e Arão. Mas Deus escolheu ele falando que não sabia falar, e falou, então leva o seu irmão, né? Mas o escolhido foi Moisés. Ele passou toda aquela trajetória, né, de luta, de dificuldade, daquele povo reclamando na cabeça dele, daquele povo se voltando contra ele, a irmã se voltando contra ele. Ele passou por isso tudo, né? Por isso tudo. E quando ele não teve a sabedoria e a paciência, a calma, né? Buscar a paz do Senhor, né? Aquela paz que excede todo entendimento. Irmãos, a paz do Senhor, ela é uma paz assim, que o mundo lá fora está caindo. As pessoas ao redor de você só vivem te criticando, só vivem reclamando. Mas você está numa paz de Jesus tão grande que não interfere na sua vida. E isso não houve em Moisés aqui, mas eu não estou criticando ele não, porque há momentos na nossa vida que acontece isso com a gente também. Só que ele, depois de tudo que ele passou, por causa desse detalhe, que ele não obedeceu o que Deus tinha falado para ele, o Senhor falou com ele e com Arão, vocês não entrarão na terra. Você ficaria bem chateado, ficaria não? Eu acho que você ia até largar Jesus. Ia sim. Porque é assim que nós pensamos. Poxa, Senhor,
tô orando, tenho jejuado, tenho sido humilhado para pregar a tua palavra. As pessoas só vêm me dão cospe na minha cara. Aí porque eu não te obedeci issozinho, o Senhor não vai deixar eu entrar na terra? Foi assim com Moisés. Então, às vezes, a sua terra prometida, ela está muito próxima. Mas você não pode deixar de obedecer a ordem que Deus te deu. E qual a ordem que Deus tem te dado, que você tem se desvencilhado, porque as pessoas ao seu redor têm te pressionado demais? Você imagina como que não ficou a cabeça de Moisés? Meu Deus, eu fiz isso tudo e o Senhor não vai deixar ele. Aí Deus, depois ainda fala com ele assim, tá, eu tô falando, tá, irmãos, como eu, conjecturando e eu falando, tá? Eu vou deixar, você não vai entrar na terra, mas você pode chegar lá no topo daquele monte lá, para você olhar de longe, só para você ver como que é a terra, mas entrar lá você não entra. Sabe por quê? Porque você desobedeceu. Mas, Senhor, eu fiz tanta coisa. Pois é. Assim, irmãos, é na nossa conversão, é na nossa salvação. O Senhor nos fala que nós temos que vigiar todo o tempo, correto? Vigiar primeiro, tá? E depois você ora. Primeiro você vigia. E às vezes as pessoas acham que entregaram a vida para Jesus e elas estão salvas. Elas podem fazer o que elas quiserem. O importante é que eu entreguei minha vida para Jesus como meu Salvador, mas não quer Ele como Senhor. Então está faltando alguma coisa aí para você. Então, a nossa salvação é a mesma coisa. Se você não obedecer o que Ele tem te mandado para que você seja salvo, você pode perder a sua salvação por coisa boba. Sim, por bobeira. Só porque você não obedeceu. E às vezes uma coisinha tão... Pensa comigo. Moisés já tinha passado lutas e mais lutas com aquele povo. O povo reclamando, se voltava contra ele. O povozinho, né? Verdade? Aí Deus falou assim, não toca na rocha. É só você falar com ela. Fala com a rocha, que ela vai jorrar água. E aquele povo vai ver, Deus está falando assim, eles vão me glorificar. Eles vão ver que eu fiz. Não precisou você tocar. Entendeu? Aí, por causa desse detalhe, porque ele não falou na hora da ira, na hora da raiva, e a gente sabe que as pessoas, na hora da ira, na hora da raiva, cometem ações que depois elas se arrependem pro resto da vida delas. Né? Quantas coisas, quantas pessoas erram, quantas pessoas falham, quantas pessoas perdem, às vezes, a liberdade porque errou. Quantos casamentos são destruídos por causa de uma traição? E às vezes foi um momento, né? Um momento de tão pouco tempo. E você perdeu sua família porque você traiu sua esposa ou você traiu seu esposo. Aí, às vezes, hoje você está tão arrependido, né? Mas por quê? Porque você não vigiou. Porque você não obedeceu. Porque isso é um mandamento. Obediência, irmãos, lá em Deuteronômio, ele diz assim, que ele vai dar muitas bênçãos. O Senhor promete. Você quer promessa de Deus? Vai ler a Bíblia. Está cheio de promessas. E ele diz... Mas só que ele vem uma vírgulazinha, tá? Depois do que ele fala que ele vai te abençoar, mas ele diz assim, se verdadeiramente me obedecerdes. Tem um e se não me obedecer, não ganha, não recebe as bênçãos. A promessa não chega. É simples assim. E às vezes a gente acha, né, que é tão difícil, mas não é. É só obedecer, mas, Viviane, eu falava pra você, obedecer é muito difícil. Eu sei que é. Porque sua carne, ela não quer o que o Espírito quer. Sua carne, ela quer outra coisa totalmente diferente. Mas aí você decide o que você quer. A bênção
Ou você quer perder ela, ou você quer olhar a terra só de longe? Sua salvação, será que o que você tem feito tem levado você para a salvação, ou só olhar a sua salvação de longe? Olhar a terra de longe? Tudo que Moisés passou, e isso é na minha vida e na sua. Tudo que nós já passamos, você já imaginou? Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos preços foram pagos, né? Quantas renúncias foram feitas, e às vezes por um deslize bobo, você perde a salvação. Você vê todo mundo subindo, você vê todo mundo indo para o céu e você indo para o inferno. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito clara. E aqui, quando aconteceu isso, é para mostrar para mim e para você que não existe um homem nem mulher super-herói. Moisés era homem falho como eu e você. Então nós precisamos decidir o que nós queremos. Nós precisamos buscar do Senhor a mansidão. Buscar do Senhor a sabedoria. Que, irmão, sabedoria não se busca só quando você acorda, ora e faz seu devocional, não. A sabedoria de Deus você busca toda hora. A todo tempo, tudo que você for fazer, fala: Senhor, me dê sabedoria. Senhor, me dê discernimento. Me mostre se tem alguma coisa errada. Senhor, eu não quero fazer nada que te desagrade. Esse mesmo homem que, ao invés de obedecer o Senhor e falar com a rocha, que ele bateu na rocha, foi o homem que diz assim na palavra: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Dependência. Mas aqui, ele saiu do espiritual. Ele entrou no natural. E quando a gente faz isso, irmãos, infelizmente a gente erra muito. E depois se arrepende. E vem as consequências. Porque as consequências, elas vêm. E isso não é só comigo, com você, não é com todo mundo. Aquele que não vigia, aquele que sai do espiritual, ele se perde. Porque quanto mais perto de Deus você estiver, mais longe de Satanás você vai estar. Mas quanto mais longe de Deus você estiver, mais perto de Satanás você vai estar. Ainda vai ter pessoas que vão falar assim: tá repreendido. Não, irmão, é você que está procurando isso. Qual lado que você tem alimentado mais? É você. Então, quando nós saímos do espírito, porque aqui, na hora da ira, na hora da raiva, na hora daquele disse-me-disse, imagina na cabeça de Moisés: nós queremos água, e não vai ter mais água. E aquele estresse na cabeça de Moisés, ele falou: vocês querem água? E deu 2 pancadas na rocha. E às vezes a gente se perde por causa disso. Então, não perca a presença de Deus na sua vida. Já ouviu falar assim, nunca faça nada de cabeça quente, porque você vai se arrepender depois? Já ouviu falar isso? Então, Moisés aqui estava de cabeça quente, aí ele se arrependeu depois. Por quê? Porque Deus falou com ele: não vai entrar na terra, nem você, nem seu irmão. Aí depois, de muito, Moisés pediu ao Senhor, ele falou: tá bom. Arão morreu antes. O Senhor falou com ele: vai no monte, que ele já estava bem idoso, vai naquele monte, leva Eleazar, tira a roupa, de sacerdote, entregue a Eleazar, que ele será o sucessor seu, você vai morrer lá em cima. E a palavra do Senhor diz logo na frente, no mesmo capítulo, fala sobre isso. E Moisés pedindo, e Deus falou: tá bom, vou deixar você ver pelo menos de longe. Sobe no monte que eu vou te mostrar de longe. Você só vai ver a terra, mas pisar nela e entrar nela, você não entra. Então, às vezes, nós temos nos sacrificado, nós temos pago preço, nós temos feito tantas renúncias para viver as promessas e tomar posse da terra que Deus nos deu. E às vezes, por não vigiar, a gente perde ela. Então, neste dia, eu quero convidar você a fazer uma análise. O que pode atrapalhar você de entrar no reino dos céus? Porque a terra que nós temos prometida hoje, irmãos, é a terra
dos céus que o Senhor tem para nós. São as ruas que Deus já preparou para nós, é a Nova Jerusalém. Então, o que talvez possa impedir de você tomar posse da terra que Deus já preparou para você? Não queira olhar a terra de longe. Não queira. Queira receber a terra e entrar e pisar na terra que Deus te prometeu, porque é isso que Ele quer fazer por mim e por você. Amém? Então, faz uma análise, peça ao Senhor que te mostre, que revele a você o que está em oculto e escondido, que às vezes nem você sabe que pode impedir de você tomar posse da terra. Às vezes é uma palavra maldita, é uma situação que tomou uma decisão errada, é uma falta de obediência do que Deus já mandou você fazer e você não fez. Aí você achou que eu acho melhor. Irmãos, Deus não quer o nosso achismo. Deus só quer a nossa obediência. Não queira dar jeitinho para Deus, porque com Deus não tem jeitinho. Quando a gente tenta ajudar Deus, a gente quebra a cara. E Deus não nos quer assim. Deus nos quer junto dele. Amém? Vamos orar para a gente finalizar esse devocional de hoje. Espero que tenha falado ao seu coração, porque o Senhor falou comigo muito e profundamente. Espírito de mansidão, sabedoria e discernimento são coisas primordiais para a gente chegar onde Deus quer que nós chegamos, porque Deus quer nos salvar. Ele não quer nos deixar para trás. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de ouvir a tua voz. Que o Senhor, Pai, fale com cada um dos meus irmãos que ouvir esse devocional, que sejam tocados no íntimo e no profundo deles, Pai, porque sei que essa palavra ao filho ou filha do Senhor que chegar é porque o Senhor o ama e o Senhor quer trazer à memória dele o que talvez possa impedir dele receber a terra que o Senhor tem para nós. Então eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco no íntimo e no profundo, que nós estejamos atentos a ouvir a tua voz e ouvir a tua direção e seguir para a honra e glória do teu nome, Pai. Te agradecemos, te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele fale com você, que você esteja atento a ouvir a voz do Senhor. E se você acha que tem mais alguém que possa ouvir essa palavra e precisa ouvir essa palavra, eu peço a você que você compartilhe com um amigo, uma amiga, compartilhe com quem direcionar você, com quem Deus direcionar você. Porque as coisas, quando a gente é uma serva do Senhor, um servo do Senhor, nós fazemos assim: Senhor, a quem eu devo direcionar? Se Ele falar que ninguém, amém, irmãos. Glória a Deus, Ele sabe de todas as coisas. Mas se Ele falar, Ele colocar um nome na sua cabeça, uma fisionomia na sua cabeça, mande para aquela pessoa, porque o Senhor sabe quem precisa ouvir essa palavra. Amém? Que Deus te abençoe.